Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Olá, Marcela, tudo bem? Vamos lá. Ô, Má, depois você vai me falando se a conexão tá boa, por favor. Olá, Ana. Tudo jóia? Deixa eu chamar o pessoal. Tô chamando aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como faz. Opa! Oi, Aline, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Ai, que bom, Má, Boa obrigada. noite. Deixa eu ver como chama o. Opa, voltei. Como que Fernando chama Favorim? agora o Fer? Peraí. Fernando Favorim? Ai, não, eu não Aí, estava sabendo como chamar, porque é de um em um que chama, né? é. Agora vai no. Acho que tem. Aí eu já chamei. Isso. Aê! Tudo bem, gente? Pronto, Boa problemas noite. técnicos resolvidos. Pessoal, eu Maravilhoso. estava esquecendo como que faz live. Pensa bem o ser humano, como que estamos nesta noite. Ah, mas é assim mesmo. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando, vai chamando todo mundo aí, que hoje nós vamos falar de terapia online. Como que funciona esse bicho? O que que é isso? O que que muda? O que não muda? Nós vamos fazer um bate-papo bem legal aqui. Bom, meu nome é Natália Colombo, eu sou psicóloga há 12 anos e eu trabalho com a abordagem do psicodrama. Mas o mais importante nisso são as pessoas, mais do que a abordagem. Hoje eu trabalho com clínica e também com mentoria, coach, entre outras coisas. Gostaria também que a Aline e o Fernando se apresentassem, por gentileza. Eu sou a Aline, sou psicóloga. Eu trabalho no segmento com violência doméstica e também trabalho na clínica. Eu trabalho na abordagem sistêmica, com terapia comportamental e também com coaching. Trabalho aí com e também com a parte de Gestalt terapia. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso no decorrer da live. Exato. Olha só, o Vini entrou, meu primo lindo. Um beijo, Vi. Vai, Fer. Bom, meu nome é Fernando Favorim, eu sou psicólogo clínico pela abordagem cognitivo-comportamental e também licenciado em filosofia. Então, acabo misturando um pouco da psicologia e alguns questionamentos filosóficos sobre a vida, o que enriquece bastante. Porque a psicologia não é nada mais que uma conversa filosófica, né? Sobre o viver, sobre a vida, sobre os questionamentos. Exatamente. Ah, legal. Pessoal, nós três, né, eu, a Aline e o Fernando, nós estamos trazendo para vocês um projeto para mostrar para vocês, os psicólogos, né, falar um pouquinho da psicologia. Porque ainda, né, embora a psicologia tenha mais de 100 anos, ainda a gente sabe muito pouco. E eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, está sendo essencial, né? Eu gostaria, então, vamos lá, deixa eu ver quem mais. Dá uma boa noite, se vocês quiserem, para a gente começar. Boa noite para todo mundo aí. Vão chegando. No psicodrama a gente usa, vai se aquecendo, depois desse dia de trabalho, né? Então, assim, estica os braços, vai se achegando nessa live que vai ser muito gostosa. Bom, eu quero falar um pouquinho para vocês o que nós vamos falar hoje, né? Os assuntos serão o que é necessário para uma terapia online, qual que vai ser a diferença de terapia online para presencial, qual que é a diferença de terapia para psicoterapia, o que falar na sua primeira sessão de psicoterapia, e aí depois a gente vai se apresentar um pouquinho mais a fundo para vocês,
de quem nós somos, o trabalho que nós fazemos, né? Porque embora seja psicólogo, tem muitas, se eu não me engano, tem mais de 300 abordagens. E em todos os lugares o psicólogo está sendo muito bem-vindo e muito bem-quisto. Dentro, fora de empresas, na clínica, no hospital, em todos os ambientes. Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente fazer. Vamos lá, gente. Vamos começar? Bora lá. Então, tá bom. Então, assim, né? Eu vou lançar e aí depois a gente vai conversando, tal, sobre a primeira pergunta. O que é necessário para uma sessão online? Vai, Aline, começa você. Bem, o que é necessário para uma sessão online? Gente, o que é necessário? Um computador ou um smartphone, um tablet, uma internet de boa qualidade e um lugar de sigilo, né? Isso é o essencial. É muito importante também saber se o psicólogo está cadastrado no EPSI, né? Isso também é importante, que é do Conselho Federal, se ele está cadastrado. Então, é sempre importante estar checando isso. E assim, esses são requisito básico, né? E é lógico que o psicólogo ele vai tomar todo o cuidado com a parte de sigilo, a parte das plataformas, que pode ser o Zoom, pode ser o WhatsApp, pode ser o Skype, né? Hoje que vai ter a segurança para que tenha a questão do sigilo, né? Então, fique tranquilo quanto a isso. Mas tendo uma internet de segurança, eu não recomendo muito a internet aberta, tipo, eu estou num pub, eu estou num café, e aí eu uso a internet de lá para fazer a sessão online, porque você pode ser hackeado, né? Então, ter esse tipo de cuidado para você fazer a sessão online, tanto o psicólogo quanto o paciente. Sim. Mas esse é o requisito básico para você ter uma sessão online. Sim, e assim, né, acrescentando, né, tá falando para as pessoas, porque agora nessa época de Covid, muita gente está em casa com mais gente, né? Então, sempre avisar todo mundo, ó, gente, agora eu vou estar numa sessão, por favor, nesses 45, 50 minutos, não me incomoda, porque não é legal, isso atrapalha todo o processo. Né? Então eu já fiz em lugares bem inusitados, né? Banheiro, ou se não no carro, né? Ou na praça, mas um lugar onde você vai se sentir seguro para falar de você. Fer, tem mais alguma coisa para acrescentar? Bom, um bom conselho que eu dou é colocar fones de ouvido, para que você se proteja também do que é falado, do que é conversado, e também para melhorar a qualidade do áudio. Isso que você falou, Natália, sobre o carro, eu já vi paciente, já atendi paciente dentro do próprio carro, porque falou, Fernando, minha casa é um caos, é criança gritando, é coisa mexendo, é vizinho barulhento, é meu marido que quer coisa, então eu vou pro carro e vou ali gravar, porque fica mais fácil para mim. Então, é um ambiente seguro. É muito importante avisar, eu vou ficar por 1 hora afastado, esse é o meu momento, por favor, respeite, tranca a porta, deixa avisado, coloque fones de ouvidos, e aquele é o seu momento para desabafar, para falar sobre o que está acontecendo, você e o terapeuta. Esse é um momento sagrado. Exatamente. Isso é muito importante. Exato. E também é assim, tem gerações que é mais fácil, faixa etária, que é mais fácil com os manejos digitais, né? E os idosos têm mais dificuldade. Então, os netos, os filhos, ter essa sensibilidade de ir lá ajudar a princípio, né? Então, coloque o fone de ouvido, ajude os avós, deixa eles lá no quarto, no lugar preservado, que vai preservar o sigilo,
e depois, quando acabar a terapia, ajude ele nesse processo, né? E depois, eu Isso é acho muito legal, isso Aline. importante. Um colega meu, ele prepara a sessão para a avó dele. O que é isso? Ele tem esses negócios de ring light que mostra a luz, né? Coloca o celular, liga para o terapeuta em videochamada, deixa a avó dele ali sentada na frente da câmera e fecha a porta assim que o terapeuta atende. Ele prepara a sessão da própria avó. Isso é muito legal, porque ela não consegue mexer. Então ele faz esse canal para ela. Exatamente. Dá para atender tanto criança, adolescente, adulto, idoso. A gente está acostumado a atender todos os públicos. Ah, Amanda, boa noite, Amanda, boa noite, Carlinha. Amanda fala assim, eu ouvi carro, né? Tá acostumada, hein, Amanda? Fazer sessão no carro. É legal, porque quando se tem bastante gente em casa, talvez é o único lugar, assim, que não vai incomodar, né? Ah, e uma coisa interessante, para quem tem filhos também, né? Deixar sempre com alguém, se o filho for muito pequenininho, né? Por quê? Porque quando a gente fala, né? O psicólogo fala assim, esse é seu momento. É um momento para você olhar para dentro. Então, quanto mais coisa tiver te chamando a atenção fora, televisão ligada, computador, sei lá, qualquer coisa, isso vai despertar em você o seu momento mãe, o seu momento estar em casa sem fazer nada. E aí você não está, você está pagando, você está utilizando o seu tempo de uma forma ruim, né? Em vez de você usar 100% da sessão, você usa 20, 10, 5 ou nada, né? Então eu acho Exatamente. muito legal isso, né? Se programar para esse momento, né? É que, é assim, quando você vai para uma terapia, o caminho, o trajeto, você vai se preparando. Mas é importante você ter esse momento no online, você ter esse momento de preparo também para esse atendimento online, né? Preparar o seu momento, você está pagando aquele momento, né? Então, é um momento especial para você, para o seu autocuidado, né? Então, é teu momento ali também. É online, mas é o seu momento. Exatamente. Acho que é isso, né? O se respeitar, né? Se permitir, de uma forma bem resumida é essa, né? Agora, quando a gente passou, né? Ninguém sabia que esse Covid ia atacar desse jeito, né? Essa pandemia virar o jeito que virou. E aí, faz muitos anos, gente, eu não lembro quantos anos, faz 7 anos mais ou menos que o CRP, o Conselho, liberou para a gente atender online, foi isso? Faz tempo, né? Mais ou menos isso. É, Uhum. Eu acho que foi em 2014, mas foi só experimental, né? então. Foi, a princípio, experimental, em base de pesquisa, aí depois ele liberou acho que faz 2 anos que ele liberou com a finalidade terapêutica mesmo. Ah, não, a finalidade terapêutica tem mais tempo. Porque eu já atendia há 5 anos já. Agora já há 6, né? Antes do Covid eu já atendia, porque às vezes alguém passava por São José do Rio Preto e aí depois ia para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, voltava para o estado de origem, né? Para sua cidade. Então, Enfim. Então aí eu fazia o atendimento online, né? Hoje tem mais plataformas. Ainda bem, tem um monte de coisa bem legal, né? Tem o Whereby, Skype, tem várias coisas, ou WhatsApp mesmo, né? e é tudo liberado pelo CRP Sim, e como fonte segura, né? sim, exatamente. Eu Isso não que é senti, importante falar. eu não senti tanto assim diferença, porque no meu consultório eu não tenho mesa no meio, né? Às vezes existem abordagens que utilizam uma mesa, tal, para fazer como se fosse um escritório mesmo. No meu caso, eu tenho sofás, eu tenho poltronas, então não tinha tanto isso, essa separação como teve no online. E aí eu fui já
fazendo essa... Ó, então, tudo bem, a gente está no online, mas eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, nós estamos no momento presente, nós estamos juntos aqui, né? E se habituando, né? Tá confortável aí para você, porque aí o ambiente começou, eu achei até legal isso, ser colaborativo, né? Um cuidado colaborativo. Então, eu cuido do ambiente que eu estou e o outro, ó, meu cliente também cuida, né? Da corresponsabilidade, né, Exato. Natália? Isso é muito A legal Débora mesmo. perguntou algo muito legal aqui no chat. A Débora perguntou assim: como quebrar a timidez do online? Muito Eu tenho uma opinião interessante. diferente, talvez, da de vocês. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, de uma forma bem resumida, assim, às vezes aconteceu muito o contrário comigo. Tinha gente que... É a minha opinião. Oi? É a minha opinião também. Acontece bastante o contrário. Que a pessoa tem mais dificuldade de vir no presencial, porque, né, tem uma série de coisas, do que no online. Mas, por exemplo, nossa, será que a pessoa está me escutando? Né? Às vezes a gente fica com uma série de coisas. E aí você pode ir fazendo um passo a passo. O que você se sente bem? Por exemplo, às vezes a pessoa pode mostrar o consultório que ela está para você. Às vezes ela pode mostrar que a porta está trancada. Ela pode falar um pouco mais, sabe? Débora, você também falar um pouco mais sobre você, né? Porque para você ir se habituando e tal. E o psicólogo, né? Nosso papel aí é falar, ó, vai chegando nessa terapia, né? Vai se habituando a esse lugar. Então, tem uma série de ferramentas que nós utilizamos, mas, nossa, será que terapia online dá certo? Olha, eu faço terapia online, eu vou no meu psicólogo, na minha psicóloga online. E dá super certo. Eu trabalho com ela há muitos anos e eu acho incrível como às vezes parece que eu tô sentada na frente dela no sofá, assim. É uma sensação de teletransporte. Hoje mesmo eu fiz online com a minha terapeuta, né? Porque como a locomoção ia ocupar muito tempo, né? E isso é uma das vantagens de ter uma terapia online, o tempo de locomoção, e como eu teria a live às 7 horas, eu fiz hoje online com a minha terapeuta. E assim, é diferente, são gostinhos diferentes de você fazer online e presencial, mas existem suas diferenças, suas peculiaridades, mas não perde a qualidade em si de forma nenhuma. Aliás, em certos momentos até agrega. Exato. Né? Porque, por exemplo, você fazer pelo Zoom e você fazer pelo Skype, você tem ali, às vezes, ferramentas muito rápidas. Você pode abrir um vídeo do YouTube, você pode abrir um e-book, você pode ter... Tem várias ferramentas online que você pode estar utilizando durante a terapia que são sensacionais, que são fantásticas. Eu gosto muito de utilizar o WhatsApp como um diário de bordo. Por exemplo, eu sempre aconselho e converso com meus pacientes. Aconteceu alguma coisa? Registra e traz para a sessão. Conta o que está acontecendo e depois a gente vai trabalhar juntos o que aconteceu durante a semana. Então, o WhatsApp, a conversa do terapeuta e do paciente se torna quase um registro. Olha, aconteceu isso, nesse dia eu reagi dessa forma. Então, agrega ao atendimento, coisa que geralmente na presencial é difícil, né? Só se for conversado ali. Mas igual você disse, existe muita vantagem na presencial, de transporte, de se arrumar, de se preparar, de ir até o local. Você pode acionar psicólogo do país todo. Nossa, eu me identifiquei com esse psicólogo. Ele fala algo que eu gosto. Deixa eu marcar uma sessão? Deixa eu conhecer essa pessoa? Isso você pode fazer. Isso é incrível. É uma possibilidade que na presencial não tem.
Eu nunca E ouvi de uma procurar, pessoa... de procurar uma especialista mais focado, de repente, daquela queixa específica, daquela dor específica que você tem, né? Que às vezes é lá de Curitiba ou de um outro lugar do país. Então, assim, hoje em dia a psicologia terapia digital possibilitou isso. Hoje não tem fronteira. E isso é o mais incrível, né, da terapia. Com certeza. E assim, né, também eu acho que tem a situação assim. Você pode fazer uma pequena ligação para a pessoa, para ver se você se sente bem, né, para ver se você sente conexão. Eu acho que isso é muito legal, né, a gente começar a ter Linda. essa ligação, né? Eu acho isso muito interessante. Não sei se a gente respondeu a tua pergunta, Débora. Aí, ó, que legal, ó, isso mesmo. Então, mas eu acho importante dar uma dica para Débora, trazer isso para a sessão, trazer isso para a terapia. Olha, é muito difícil para mim estar aqui, é muito difícil falar com você online. Para mim é complicado, eu não entendo por quê. Isso se torna um assunto terapêutico, para entender o porquê para você é difícil se expressar, por que para você é difícil falar, o que te incomoda na sessão online. Porque tudo é motivo de trabalhar na sessão, de alguma forma. E se isso para você é uma dificuldade, vamos entender, vamos buscar entender o porquê disso. Talvez essa, na verdade, seja a solução. Só tentar entender o que está acontecendo. Débora, muito obrigada pelo carinho. Eu vi aqui que você colocou, que eu tenho te ajudado muito a passar pelo momento. Muito obrigada pelo carinho. E tamo junto, viu, minha linda? Um beijo. Sempre. Isso é muito legal, né? Que assim, eu acho que eu gostaria até que vocês falassem um pouco o que vocês mudaram, porque, por exemplo, para mim, eu com crianças, eu utilizo, e adultos às vezes, eu abro uma tela no Drive, no Google Drive, e a gente desenha junto, a gente escreve junto, né? Quem tem mais acesso. Ou se não, eu vou desenhando, então eu compartilho a tela com a pessoa e a gente vai colocando os bonequinhos, tal, porque eu também trabalho com constelação familiar, enfim. Então, tem um monte de coisas que dá para se fazer com as ferramentas a mais, que nem a Aline falou algumas coisas, de colocar música, colocar alguma coisa assim. Mas também tem isso, também tem a questão que mudou para mim, né? Essa coisa da pessoa ir se preparando para ela estar nesse lugar. E não só a gente preparar a nossa sala para vocês entrarem. Então, pega o café, pega a água, né? Já vai indo nesse lugar. Isso também fez uma diferença. Eu senti, né, que a nossa vida estava muito corrida antes do Covid. Então, eu acho que o Covid trouxe até uma introspecção, uma análise do que a gente estava fazendo com a gente, com a nossa vida. E eu acho que muitas pessoas acabaram se acalmando também, né? Dá para confiar no online, porque hoje tem muito roubo de dados, muitas coisas, tal. Mas, assim, as plataformas que normalmente eu utilizo são seguras. O WhatsApp não é o mais seguro, mas hoje dá para fazer vídeo, tudo, né? Não uso como ferramenta principal. Mas é seguro, dá para fazer muita coisa legal. São seguros, O que você falou, Natália, do preparar-se para a sessão é muito importante. Porque quando você sai numa sessão para uma presencial, por exemplo, você tem o transporte, você vai com a mentalidade, eu vou para a terapia, e você vai se preparando até a terapia. Muitas vezes online, eu tenho pacientes, por exemplo, que terminam um trabalho e automaticamente já começam a sessão comigo. Imediatamente, sem tempo. Eu sempre falo, calma, pega uma água, relaxa um pouco, entra nessa atmosfera, não é? Cria essa atmosfera da terapia para a gente começar o processo. Porque senão fica muito automático. E a terapia contrária a esse sistema acelerado. É desacelerar, pensar junto, vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, quais são as dores, o que você tem planejado para você. É uma conversa. Sim. Às vezes, eu sinto a necessidade até
de fazer, baixar essa ansiedade nos primeiros momentos da terapia. Usar os 3 primeiros minutos da terapia para fazer, para fazer uma respiração, para fazer esse clima, porque a pessoa está tão acelerada no automático no dia a dia que ela não tem esse tempo, né? Então, eu percebo que, às vezes, faz parte até do processo terapêutico do digital, da terapia, né, digital, esses 3 minutinhos, né, dessa respiração, dessa acalmar, de se situar do aqui e agora, vamos se desligar do momento, né, vamos entrar... Ó, nesse momento é seu, de ajudar ela a se conectar no momento presente, porque senão a pessoa não desliga. Sai do home office e já entra no digital, tipo, nem saiu do computador, sabe? Exatamente. Então, eu percebo, é até uma técnica de você entrar, então tudo é uma estratégia. Tudo é você sentir o seu paciente, né? O seu cliente, estar com ele ali e saber da necessidade dele naquele momento. Exatamente. É isso aí. Ó, o Ganga já entrou, nosso xará de psicólogo também. Seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Pessoal, uma coisa que, né, já puxando o assunto, né? Nós estamos falando, né, nós somos todos psicólogos e tal, e a gente tem essa formação base em comum, né? Embora a gente escolheu várias áreas. Mas e aí? Fica a pergunta, né? Qual que é a diferença entre terapia e psicoterapia? Quem responde? Quem quiser. Vamos bater bola aqui. A terapia, ela assim, tudo é terapia, gente, tudo é terapêutico, né? Uma conversa no bar é terapêutico com o seu amigo, né? Você, às vezes, ir nadar no final de semana, né? É terapêutico. Você pintar é terapêutico, né? Você trabalhar é terapêutico para muitas pessoas. Você limpar a casa é terapêutico, reiki é terapêutico, barra de acesso é terapêutico. Isso é terapêutico, mas não é psicoterapia. Psicoterapia é você trabalhar com técnicas, é você trabalhar com a mente, é você trabalhar com o intelecto, com o comportamento, né? Então, existe uma grande diferença entre terapia e psicoterapia. A principal Vai, diferença, Fernando, complementa aí. A principal diferença é que o psicoterapeuta ele se formou, ele fez uma faculdade em ensino superior para que ele tenha esse título. A psicoterapia é única e exclusivamente da psicologia. Terapia pode ser as mais diversas terapias. Qualquer curso voltado ao ser humano, a um cuidado, é terapêutico, mas não é psicoterapia. O único que pode é o psicólogo, que tem um ensino superior, que se formou para isso. Isso é psicoterapia. O resto é terapia. Essa é a principal diferença. E a gente não está falando aqui que o que é melhor, o que é pior. Eu acho que cada um... Ajuda muito, gente. O autocuidado, a conversa, faz muito bem. Faz cada muito área, bem. Ela Só que às vezes não resolve. Separada. Então, assim, por exemplo, se você vai fazer a barra de axis, é para você trabalhar uma questão, né, que são pontos na cabeça, mãos e pés, que você trabalha, tal, para desbloquear. Mas não necessariamente que você vai processar. Eu acho que, diante de todas as terapias que a Aline e o Fernando falou, é isso. Nós trabalhamos com processamentos. Então, a gente não levanta só ou desbloqueia algo ou limpa algo. Nós vamos olhar para aquilo. Deixa eu olhar para aquele trauma daquela barata que eu tenho. Deixa eu olhar para esse relacionamento abusivo, ou esse relacionamento que eu só brigo. Então, a gente vai olhar para o todo. Nós vamos nos aprofundar. Eu acho que isso também é uma questão bem de se colocar.
Então, eu já sou super zen, assim, né? Eu fiz terapia de cristal, fiz barra de axis. Eu não fiz formação de terapia de cristal, tá? Barra de axis sim, mas a terapia de cristal não. Mas me ajudou bastante a me equilibrar. Complementa, né? Natália, gosto disso. Eu sou assim, eu faço essas escolhas. E aí vai depender de cada um, o que você tem vontade, o que você não quer, né? Tem pessoas que já não acreditam nisso, tudo bem também. Então, a gente está falando aqui de ampliar, né? Tem gente que, por exemplo, sei lá, com acupuntura chega, que dá uma raiva, assim, que vem na hora, por conta de um ponto no fígado que pegou. E aí, aonde você fala disso, né? Você fala na terapia, que é isso. Essa próxima questão, né, nossa, né? O que falar na primeira sessão de psicoterapia? Tudo que tem bastante. Oi? E entra muito até na timidez, né? Tipo assim, nossa, assim, e a timidez não é só na terapia online, é também na terapia presencial, muitas vezes. Tá, eu vou no terapeuta, mas o que eu vou falar para ele? Né? Vou falar o quê pro terapeuta? Eu vou contar minha vida? Como assim? Né? O que eu falo pro terapeuta? Gente, eu vou contar um é um segredinho. No bate-papo. final, todos contam. Todos falam, né? Ou Nada senão vai mais é. embora. Pois é. Nada mais é do que um bate-papo, que é uma conversa. Você vai falar sobre a sua dor, sobre aquilo que você. Do que está doendo, do que está acontecendo com você, sobre suas queixas, sobre a sua história de vida, né? Sobre o que está acontecendo com você, aonde está doendo. Né? O que está acontecendo? Né? O que te fez parar ali no consultório? O que te fez buscar? O que te fez buscar uma psicoterapia? Né? Então, é assim, é isso. Isso é no online, isso é no presencial, é leve. E é assim, né? A pessoa chega, por exemplo, no meu consultório, eu falo assim, ela chega, ela olha assim, e é igual o seu consultório lá. Tem várias poltronas, tem uma mesinha também, mas são uma poltrona e tem o sofazinho, né, Fer? Lá o nosso espaço, nosso set terapêutico. E aí ela olha assim pro lugar, onde eu sento? Eu falei assim, onde você quiser. Aqui é seu, é o seu momento. É para você, é o seu momento. Aqui você pode tudo. É para você, o seu momento. Só fazendo um asterisco para o que a Aline está falando, o setting terapêutico é o ambiente que nós ficamos quando nós estamos fazendo sessão. Essa linha. Porque assim, Famosa. Diferente de Essa linha. uma sala de espera, porque lá é preparado para a conversa, né? Então a gente escolhe, inclusive, cores, a forma de colocar, cada um vai colocar de uma forma diferente, né? Tem psicólogo que gosta de pré-determinar o lugar, tem psicólogo que não, né? Que você escolhe mais, assim. Então, tem formas e formas de ser trabalhada, né? E aí você vai, na primeira sessão, nós conversamos muito sobre as regras. Então, quando eu estava no presencial, eu falava, a única coisa que você não pode fazer é me bater, do resto, aqui é seu espaço. Por quê? Porque realmente, quando você me atinge, né, aí você está saindo da fantasia, daqui do cérebro, do comportamento, né, dos pensamentos, e você está indo e me usando de uma forma negativa, onde eu vou pegar e vir para o meu, para eu, Natália, né? Então, para a minha pessoa. Porque aí a gente passa do limiar entre o que é terapêutico e o que é a pessoa. Né? Então, na verdade, assim, nem se machucar e nem, né? A intenção é nem ele se machucar e nem nos machucar, né? Exatamente. Exatamente. A Então, a gente, gente combina.
Na realidade, na primeira sessão, a gente faz um contrato. O que é esse contrato? É um contrato escrito? Às vezes é um contrato verbal, vai depender muito de cada psicólogo, da maneira que ele trabalha. Mas lá vai ter, assim, alguns colocam regras de pagamento, outros não. Vai colocar regras de formas de conduta, de formas da maneira que ele trabalha, né? E assim, faltou 3 vezes a terceira, coisas assim, né? Uhum. Mas o mais importante é criar a conexão, criar conectividade, criar rapport, que é criar vínculo, é saber que como assim, deu match, criar, deu conectividade, deu sintonia, você se sentiu à vontade com aquele terapeuta se sentiu à vontade com você, porque tem isso também. O terapeuta, ele pode, muitas vezes, falar assim, olha, a sua demanda não é minha especialidade, vou estar te encaminhando para uma outra pessoa, e está tudo bem, né? Porque é o que eu tinha falado, né? Tem várias especialidades. Então, por exemplo, eu não trabalho com violência da mulher, a Aline trabalha. Eu não trabalho com crianças, assim, o meu foco principal é adulto, né? O do Fer também, né, Fer? O seu, né, foco, né? Agora o da Aline já não. Então, assim, cada um vai se especializar. Então, a gente vai precisar falar, ó, igual médico. Ó, isso aqui é do coração, isso aqui é da coluna, isso aqui não é para mim. Nós vamos fazer a mesma coisa também, né? Ó, minha sogra aqui também pensa bem, ó o nível como tá subindo. Fala, Fer. Algo muito rico é o universo psicológico. Por exemplo, nós três somos profissionais com diferentes formações, cada um se especializou em algo completamente diferente um dos outros, e nós estamos aqui conversando sobre psicologia e sobre o ser humano. Cada um na sua abordagem, cada um na sua forma de atuar, de ver o ser humano e de ajudar. Isso é muito rico. E o que a Aline falou é muito importante, criar identificação. Poxa, eu gosto do que essa pessoa fala, eu me identifico, eu me sinto acolhido nesse ambiente, eu sinto conexão com esse terapeuta, eu acho que esse processo vai funcionar? Ótimo, senão é hora de repensar, de mudar e não desistir também, porque é muito diferente. Eu atendo de uma forma completamente diferente da Natália, completamente diferente da Aline. Nós somos 3 profissionais completamente distintos um do outro. Isso é muito rico. E tá tudo Isso bem. É muito legal. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Não existe competição quando trabalhamos com o ser humano. Ele somente agregar. E a visão de cada um tem de agregar ao ser humano. Já que você falou disso, já fala um pouquinho pra gente, assim, qual que é a sua especialidade, tal? O que você buscou na psicologia? Fala um pouquinho de você, já que você começou a conversa. Gostei disso. Vamos embora, então. Bom, 5 anos de formação. Acho importante falar isso porque as pessoas não sabem o quanto nos esforçamos para nos tornar psicólogos. São 5 anos de muita luta de terapia, de se entender e de estudar. Muitas provas, processo presencial, de atender lá, de ter supervisão também. E também vá à terapia com profissionais que também façam terapia. Muito importante. Também especialização. Por exemplo, eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é uma pós-graduação que entende o ser humano em, por exemplo, tem uma situação específica. Automaticamente temos uma interpretação da realidade. Podemos ver como boa ou má e suas variações. Suponhamos que temos uma dificuldade. Então, temos um sentimento, um pensamento negativo em relação àquela situação. Temos sentimentos negativos e nos comportamos de maneira negativa também, em uma situação específica. E dependendo da situação, nós trabalhamos isso. Vamos pegar um caso. Vamos pegar uma pessoa que tem fobia social, que é medo de estar em locais públicos. E ela morre de medo de estar num shopping, num show, em algo do tipo. Situação, shopping, que é exposição social. Pensamento, estão olhando para mim, estão me julgando, eles estão vendo que eu não estou bem vestido, alguma coisa nesse sentido. O sentimento, meu Deus do céu, estão pensando em mim, aquela ansiedade, aquele sentimento, comportamento, sair correndo. Agora perceba,
não tem nada a ver com a realidade, e sim com uma interpretação que eu tenho da realidade. Muito provavelmente, a pessoa não estava pensando em você, não estava te julgando. É apenas uma interpretação que você teve. E a terapia vai justamente nesse ponto. Será que é real? Será que não? O que aconteceu? Quais são as possibilidades? Por que você sentiu isso? É uma conversa e buscar entender que o processo da minha terapia é pautado no agora. É aqui. Por exemplo, a pessoa chega, Fernando, eu tô com um problema em tal coisa. A gente já começa desde a primeira sessão a trabalhar isso. Depois a gente pensa em investigar o passado e por que chegou nesse ponto. Primeiro apaga o fogo, vamos modificar o comportamento, entender um melhor funcionamento e depois a gente vê todo o cenário. Essa é a minha abordagem. Eu atuo. Apaga fogo, direciona e depois pensamos juntos o que acontece. E para complementar isso, eu também fiz uma licenciatura em filosofia, que eu trago um questionamento filosófico, uma coisa mais profunda, autores de filosofia muito renomados, para dentro da sessão. Um pensar diferenciado. Então, além da cognitivo-comportamental que atuo, eu trago reflexões filosóficas. Essa é a maneira minha de atuar, mas sempre num aspecto colaborativo. Eu estou junto com você. Você não somente fala, eu também estou junto, a gente conversa e bate bola, e questiona, e vê o que está acontecendo, e analisa o direcionamento, os desafios, aí tem tarefas, dentro das tarefas tem o feedback, Fernando, não consegui, vamos pensar outra estratégia. Fernando, consegui, ok, vamos progredir. É uma coisa junto, estou junto com você. É por isso que eu gosto tanto da cognitivo comportamental, que também é diferente da Natália e também da Aline. Sim. Deixa eu só voltar uma coisa aqui antes da Aline falar. Uhum. A Stacy Fredo falou assim, nossa, que show, muito importante cada um ter sua especialidade, se aprofundar no tratamento. Adorei a opção de escolha. Eu não sabia que era possível e interrompi muitas vezes por falta de interação. Nossa, isso que você está trazendo é muito, muito legal. Porque realmente, né, eu falo assim, a gente estava até conversando nos bastidores que muitas vezes os psicólogos acabam se escondendo, né? Faz muito parte do nosso trabalho ser muito profissional, muito ético, muito neutro, e muitas vezes, assim, a gente acabava não se mostrando. Então, eu acho, nós fizemos tudo isso com essa proposta, né? De mostrar mesmo, porque a Aline vai falar um pouquinho da área dela também, e você vai ver que é muito diferente cada um. E aí você vendo, o que eu preciso para mim? Né? O que eu quero trabalhar? E você vai fazendo. Por exemplo, né? Eu já tive situações que eu passei por 2 terapeutas. Uma para trabalhar um trauma muito grande que eu tive e outra para fazer o tratamento que eu estava fazendo, né? Por um tempo. Então, existe também isso, né? Existem muitas formas, né? Carol, seja muito bem-vinda. A Stacy também perguntou como vocês lidam com a timidez do paciente ou com pessoas resistentes ao tratamento. Olha, a questão é a seguinte. O que será que é essa timidez? Será que é uma timidez que é da paciente mesmo? E aí a gente pode trabalhar histórias, né? O psicólogo ele pode fazer uma questão onde ele pode liberar um espaço. Ou às vezes é uma falsa timidez. É algo que aconteceu que a pessoa se travou, né? Então a gente vai vendo o que é. Mas nós não modificamos as pessoas. Nós desenvolvemos. Eu acho que esse é o ponto principal. Resistência ao tratamento. Depois eu gostaria que cada um falasse também, tá? Eu acho que é interessante isso, a forma de visão de cada um. A resistência ao tratamento depende. Eu já tive situações que eu convidei a pessoa a parar o tratamento, porque eu não sentia que ela estava evoluindo. E eu falei, olha, eu acho que não está no seu momento de você continuar esse tratamento. Isso é uma abordagem minha, tá? Às vezes procurar uma forma diferente e tal, porque faz mais de meses que nós estamos trabalhando com isso. Eu trago uma técnica, trago outra, faço de uma forma, faço de outra. Eu não vejo, deve estar muito difícil para você, né? Então, me fala, né? O que você quer? Vamos combinar. Então, dá para se fazer isso também. Às vezes não é o momento, né? O que vocês acham, gente? Oi, Nestor. Realmente, às vezes a pessoa não está no time, não está no momento, ou é um assunto no qual ela não quer lidar, e às vezes ela se sente forçada. Eu sempre falo assim, às vezes a gente percebe, né?
Eu uso muito a técnica. Ó, eu percebo que você, eu vejo, eu observo que você tem esse assunto aqui, você não está querendo lidar com esse assunto nesse momento. Mas eu observo que é importante você lidar. Vou deixar essa caixinha aqui, que é esse assunto. Quando você estiver pronta para lidar com isso, você abre essa caixa e deixa. Toda a sessão, essa caixa vai estar lá. Quando ela estiver preparada, ela vai abrir aquela caixa. Aí Isso chega foi um dia, maravilhoso. Eu e a aí Aline chega conversou sobre isso essa semana. essa semana, aí chegou um dia que essa pessoa abriu a caixa e resolveu falar sobre aquilo. Porque a resistência não era comigo, porque senão ela já teria parado a terapia. A resistência estava sobre uma queixa que ela não estava preparada para trabalhar naquele momento. Mas eu apontei essa resistência dela e aí e respeitei. E respeitei que ela não era o momento, ela não queria tratar sobre aquilo. Então, tudo bem, tá bom, né? Uhum. Fiz a observação, respeitei, tudo bem. E a caixinha tava lá, tava lá. Pronto. Chegou um dia que ela pegou e abriu a caixa e falou: vamos conversar. Estou preparada para lidar sobre isso nesse momento. Tá Uhum. bom. E a timidez, a timidez, ela. Primeiro a gente tem que ver, a timidez, ela é uma característica da personalidade dela. Então a gente precisa trabalhar habilidades sociais. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Estou aqui fazendo uma live. Isso foi o quê? Treino. Foi trabalhado. Estou em processo de treinamento de habilidades sociais, né? Pode não parecer, mas foi através de muito treino, né? Agora o que é uma timidez para chegar até um processo terapêutico? Não tenha medo, gente, né? Não tenha medo. É assim, de você falar, se essa dor tá doendo muito, eu falo assim, que para mudar tem que doer muito. Para gerar mudança, às vezes tem que doer muito. Aí a gente muda, porque não tem outra opção. Aí você tem que buscar ajuda. Uhum. Eu acho que é uma frase de Einstein, não é? Quando a dor da mudança for maior que a dor de permanecer, então a pessoa muda. Aí a pessoa muda, porque não tem outra solução. Então procura ajuda, né? Procura ajuda. De alguma forma, de alguma maneira, procura ajuda. Né? A gente está aqui, nós estamos aqui, outros terapeutas estão por aí, tem vários, tem uma infinidade, né? Preparados para te atender. Já fala ali um pouquinho da sua abordagem já, né? Essa questão da caixa e tal, que cada um é de um jeito, gente. Ó, a minha trajetória, eu comecei na faculdade com Gestalt terapia e fenomenologia, que ela trabalha muito com Zen budismo, sabe esse negócio de Mindfulness, o aqui e agora, o caminho do meio, o Monja Ken. Então, eu aprendi muito isso na minha base teórica na faculdade, foi essa. Né? Figura fundo, tudo mais. Aí eu fui, minha trajetória profissional, depois eu fui para o CRAS. E no CRAS eu fui trabalhar com famílias vulneráveis. E lá eu falei assim, peraí, só o aqui agora não adianta, tem algo aí que eu preciso ver. Aí eu ampliei meu olhar, eu fui para sistêmica familiar. Fiz uma pós na FAMERP para trabalhar com famílias com intervenção sistêmica, né? Foi aonde que eu vi o ser humano de uma forma assim, ele inserido no contexto social, familiar, que passa de situações que passam
de geração para geração, que chama intergeracionalidade, que passa... né? Então, eu vejo o ser humano dentro dessa forma. Então, quando eu trabalho com o paciente, eu mudo todo o sistema familiar dele, né? É incrível, uma coisa incrível. Quando você trabalha um paciente, você trabalha toda a dinâmica da família. Então, eu não trabalho só com o paciente, eu trabalho com a família inteira. Essa que é a verdade. É legal a gente falar, né? Abordagem, gente. O que é abordagem dentro da psicologia? É como se fosse uma especialidade dentro da medicina, né? É aproximadamente assim. É a forma de ver o ser humano. Então, por exemplo, a sistêmica, ela tem... É o meu olhar. Eu falo que eu tenho olhar 4D. Aí depois, Natália, eu fui pro Instituto Brasileiro de Coaching. Eu fiz coaching, trabalhei com a parte de desenvolvimento. E aí eu estudei um pouquinho de PNL e também a parte comportamental. E acabei caindo na terapia cognitiva comportamental junto com o Fernando, que foi o que ele já explicou. Hoje eu tenho uma visão também da parte do comportamento, né, do Fernando, e já estou indo numa direção da neurociência. Já estou me encantando para essa área com neurociência, na parte de um treinamento que é aonde que eu faço para mim. Eu estou primeiro me treinando e vendo a eficácia disso, de um treinamento mental através de eletrodos, né? Então eu vejo o ser humano numa parte 4D. E trabalho também, além da parte clínica, que essa é a forma que eu enxergo o ser humano e que eu trabalho com eles. Agora, eu já passei, eu particularmente, Aline, faço terapia desde sempre. Eu já trabalhei, gosto muito da parte sistêmica familiar, da terapia familiar, e agora eu estou na cognitiva, junto com a neurofeedback, né? Que é onde eu estou me encantando na parte da neurociência. Isso é muito legal, né? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Porque é meio complexo. A minha paixão difícil, pelo ser humano é muito amplo, então é o meu olhar 4D. É assim, né? Nós não precisamos necessariamente ficar dentro de uma abordagem, né? Mas é interessante vocês entenderem, né, que a abordagem ela é só a forma de ver. E às vezes nós precisamos, né? Ter uma visão mais diferente, você vai mudando conforme o tempo, você vai se redescobrindo coisas, mas a forma é a forma da Aline trabalhar, é a forma do Fernando trabalhar, é a forma da Natália trabalhar. E eu sempre falo assim, Nath, é aquilo lá que a gente discutiu. O que serve para um paciente não serve para outro paciente. Não tem fórmula de bolo. Não tem, não existe. Então, o que eu uso para um paciente, esquece. Vai vir a outro paciente com a mesma queixa, é um outro tipo de plano, que eu vou estar fazendo para ele, né? É uma outra terapia, né? Eu gosto muito daquela frase do Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma, seja apenas outra alma humana. Exatamente. Então, aí é uma outra, assim, é uma coisa assim, não existe fórmula de bolo, não existe protocolo, não existe, né? Existe o que serve para aquele paciente específico, com a sua singularidade, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de ser. E aí você caminha junto com ele. Exatamente. E suspeitar de qualquer receita de bolo ou tentativa de normalizar, não é? Ela faça isso que dá certo. Isso não existe.
Nós Imagina. atendemos pacientes, o que funciona para um não funciona para o outro e vice-versa, então não tem uma receita de bolo. Agora eu queria muito saber a sua abordagem, Natália, como Ah, você atua. sim, É, só, né, se fosse receita de bolo, nós, psicólogos, seríamos aplicativos, né? Aí ia ser mais fácil. Ah, então, Fer, pois. eu vim, né, desde do começo da faculdade, eu trabalhei muito com RH. Então, eu tenho muito esse olhar voltado para como que as pessoas trabalham, a forma que elas veem o mundo, tal. Sempre me vem uma questão dinâmica, assim. A minha abordagem de base é o psicodrama, mas eu atuo também com EMDR, porque o EMDR trabalha traumas, que o psicodrama, às vezes, ele trabalha mais a relação, a questão de como você se coloca no meio, né? Então, o que tem de seu no outro? Nós utilizamos uma série de coisas, de técnicas, a forma de olhar, para ter essa visão, né? De quem sou eu, quem é o outro, né? E aí a gente trabalha isso, porque a questão do Moreno, né, do criador do psicodrama, foi quanto mais você tiver criatividade, que é resolver os problemas, e mais espontaneidade, que é jogo de cintura, é a forma de você lidar com o mundo. Então, eu não trabalho tanto com transtorno, eu trabalho mais com desenvolvimento humano. Eu utilizo o coach de base também. Eu gosto muito de trazer toda essa questão de, tipo assim, vamos resolver, de fato, né? E eu senti, inclusive, isso em comum entre nós, né? Mesmo que tenha várias abordagens diferentes, eu vejo que nós três Ô, temos Nath, muito essa... a Oi. Stacy está perguntando o que é psicodrama. Ah, sim. Tem muito essa questão, né, de ver o final, né? Que nem todas as abordagens têm, tá, gente? Então, por exemplo, tem a psicanálise, que ela é mais para olhar para dentro, tal, embora tenha outras abordagens mais novas dentro da psicanálise, que aí é outra questão, tá? Psicodrama, ele, na verdade, é um nome artístico para socionomia, tá? Então, o que é socionomia? É o estudo das relações. É como eu me coloco no meio, como eu interajo com o meio, diferente um pouco da sistêmica da Aline. Porque a terapia sistêmica, né, ela olha muito mais para a família, tudo isso. Eu, no psicodrama, eu olho como você está nessa família. Qual é o papel que você representa nessa família? E o psicodrama, ele veio nesse meio mais teatral até, né? Tanto é que no começo tinha palco. E aí, inclusive, alguns terapeutas mais tradicionais, eles têm palco dentro do consultório. A gente utiliza almofada, utiliza bonequinhos, ixi. Meu negócio é mexer com tudo isso. Mas a questão é essa, né? O psicodrama, ele né, a dramatização e pode ser interna. Então, a gente não vai ficar lá dramatizando, plantando bananeira, não é isso, né? Mas é expondo mais, né? Por exemplo, às vezes um paciente está numa sessão e a perna está mexendo muito. Ó, fulano, me fala o seguinte, se a sua perna falasse, o que ela diria? Então, eu utilizo o corpo, sabe? Eu trabalho com o ser integrado, tá? Ai, gente, olha, já deu 1 hora e 3 minutos, mas esse papo É é isso que eu ia muito falar. Então, gostoso. qual que é aquela frase de Moreno? Eu acho tão lindo que fala do encontro. Tô tentando aqui Nossa, achar. assim, o poema inteiro, porque o Moreno, ele era poético também, né? Mas Demais. é como se fosse assim, eu retiro os meus olhos e coloco no lugar dos É, seus, e eu pego os seus olhos e coloco nos meus. Aí eu encontro, consigo ó, ver, encontro de dois, é esse, não é? Olho no é, olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocareis no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus.
É sensacional, né? É lindo. O poema inteiro, nossa, ele é muito bonito. Fala, Fer. O Bom, gente, encontro chama, né? então, a gente já vai ter que finalizar, já está dando 1 hora, a programação era 40 minutos e acaba passando. Agradecer a presença de todo mundo que entrou, assistiu um pouquinho, ficou até o final, muito obrigado. E talvez dar um Stacy, recado a a Stacy. Neide, Gracinha, um beijo, gente. A Fran entrou. Acho importante muito deixar um recado final para as pessoas, não é? Sobre a pandemia. Estamos muito sós, muitas vezes, né? Nos sentimos muito afastados das pessoas. E o psicólogo é essa figura de conexão, de estar junto, de conversar, de desabafar, de buscar entender os meus problemas, o que está acontecendo, tentar viver de uma maneira mais leve, trazer qual é a minha dificuldade. Tem alguém ali, um apoio de muitas vezes. Tem paciente que fala, Fernando, só o processo de desabafar, sem nada terapêutico, já é terapêutico para mim. Só de desabafar vai ter alguém com quem eu possa falar isso, porque ninguém me escuta desse jeito. Isso é muito importante. Eu nem considero sobre entender as relações, entender o ser humano, entender a fala, entender o que está acontecendo. Só falar já é muito importante. E quantas vezes somos ouvidos, eu não digo aquele ouvido pelo amigo, mas escutado mesmo, por um terapeuta, por um profissional. Isso é muito importante. Alguém Ainda mais nesse imparcial, momento né? pandêmico. Exato. Afastado, tá todo mundo distante um dos outros. É muito importante ter alguém com quem contar e com quem desabafar. Na verdade, hoje está todo mundo tão adoecido que ninguém está com paciência, com tolerância, tá todo mundo na sua dor, na sua angústia, que você precisa buscar realmente um especialista para estar falando da sua própria dor. Então, esse especialista se chama psicólogo, né? Exatamente. A Stacy Fredo falou assim, né? Gente, não conseguiram entrar antes, mas adorei. Parabéns pelo conteúdo. Já estou ansiosa para a próxima. Teremos muita coisa, uma programação aí, olha, acho que uns 10 anos dá. Vocês estão gostando, gente? Eu gostaria depois do feedback de vocês, se vocês estão gostando, se vocês estão fazendo psicoterapia, se vocês estão entenderam o conteúdo, me manda no direct, eu quero estar sabendo de vocês. Exato, se precisarem, como vocês né? estão nessa pandemia, como que está a saúde mental de vocês, eu quero saber de vocês. Tá? Troca ideia com a gente, porque nós estamos, viu, Stacy, você não está atrapalhando em nada. Nós estamos, na verdade, abrindo esse espaço para tirar dúvidas. Porque, por exemplo, a minha família não acreditava em psicólogo, né? Eu estava fazendo formação e minha mãe, quando eu comecei a fazer terapia, minha mãe falou assim, mas o que você vai fazer lá? Eu não te criei bem, né? Então ela veio, nossa, como se eu estivesse brigando com ela, né? E eu fui para me encontrar. Então, nós estamos fazendo um pouquinho disso com vocês. Que, se possível, né, vocês pudessem se encontrar um pouquinho mais com vocês mesmos. Então, manda pergunta, manda sugestão, nós estamos aqui disponíveis, tá? E é para isso mesmo, é por isso que às vezes a gente não liga de deixar um pouco mais a live, mas para a gente fechar os assuntos pendentes, tá bom? E o que a gente fez aqui nada mais é do que uma terapia. Exatamente. Uma terapia online. Foi como diz um roleplay, ou assim, nada do que. Isso aqui é uma terapia online, é uma conversa, é um bate-papo, né? Falando de si, conversando. É uma terapia online. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Pois é, né? É verdade. Terapia é coisa de doido. E quem diria que 2021 seria o ano da loucura? Pois é. Ai, pode compartilhar que a gente compartilha também. Oi, Aparecida, seja bem-vinda. Nós estamos encerrando, gente. Olha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada também, Aline. Obrigada, Fernando. Olha, está sendo uma parceria muito legal. Tamo junto. E nós vamos continuar. Gostei demais de conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês.
e trocar tudo, tá? Vamos ficando então à disposição, nós três estamos aqui, se precisarem. Mais dúvidas, manda pra gente, a gente tenta responder tudo que vocês precisarem, tá bom? Uma ótima semana para vocês, tudo de bom, fiquem bem, né? Respirem e uma coisa por vez, tá bom, pessoal? Um beijo enorme. Tchau, tchau. Um abraço, muito obrigado a vocês. Um beijo e uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais, até a próxima.